Saúdo a todos os participantes do nosso Congresso Internacional de Educação e Tecnologia, ressignificando a presencialidade. Vou apresentar um trabalho, as trajetórias das tecnologias de informação e comunicação para o letramento digital, da autoria de Paulo Roberto Colusso e de Lucas Colusso. Os avanços tecnológicos, tradicionalmente, influenciaram a história da educação, do ensino e aprendizagem. Nós vamos enumerar alguns destes avanços importantes da nossa atualidade. Um desafio perene que reside na necessidade de construir o letramento digital tanto entre professores quanto entre discentes. Considerando que as tecnologias cada vez mais mediam o ensino e a aprendizagem, o desafio do letramento digital demanda uma atenção especial. Trazemos discussões para o debate sobre a influência da tecnologia na educação, no ensino e aprendizagem. Apresentamos uma revisão bibliográfica, articulando conexões entre avanços tecnológicos e os desafios atuais da educação, principalmente no contexto escolar. Demonstramos a inseparabilidade entre as tecnologias e a área da educação, os avanços tecnológicos que permeiam a praxis do educador, do estudante e que deve ser amplamente estudado. A discussão sobre acesso e capacitação finda a discussão sobre a formação docente, espaços educacionais, políticas públicas e acesso à tecnologia, projetos e políticas pedagógicas. Na atualidade, vivemos em uma sociedade tecnológica com possibilidades de informação, comunicação diversas e acessíveis. Essas possibilidades integram pessoas em diferentes grupos sociais e interesses, gerando conhecimentos e promovendo mudanças importantes nas formas de utilizar as tecnologias no ensino e aprendizagem. O ensino à distância, utilizando as mais diversas tecnologias, nos demonstra, pelas metodologias utilizadas, a procura por diversificar os meios que permitam ao aluno construir de forma consolidada o aprender. As pesquisas existentes não deixam dúvidas sobre a importância do processo de ensinar e aprender à distância. A facilidade dos recursos didáticos digitais nos ambientes virtuais, com variedade de textos, imagens e movimentos, som e interação, dão ao professor e ao aluno possibilidades de interação diversas, individualizadas e flexíveis. O letramento digital amplia as condições práticas de leitura e escrita na tela não conectada offline, e a internet envolve práticas online, permitindo aos alunos e professores a utilização da tecnologia de forma intuitiva, através de textos digitais, multimídias, objetos interativos, jogos e muitas destas formas agregadas e com possibilidades não somente de acesso, como também interação. Com o letramento digital, pode incorporar de forma inclusiva o conhecimento da tecnologia aos meios tecnológicos atuais? Partindo de uma breve consideração a respeito dos avanços tecnológicos que marcam a história da tecnologia e de comunicação, assim como a educação, buscamos trazer algumas discussões importantes para o debate sobre tecnologia e educação, ensino e aprendizagem, utilizando as tecnologias digitais e possibilidades de aprendizagem por meio de diferentes tecnologias. Com as tecnologias e educação na contemporaneidade, traçamos relações e desafios a enfrentar. Destacamos a necessidade de desenvolver a competência do letramento digital, tanto por parte dos profissionais da educação, quanto por parte dos estudantes da educação básica até a pós-graduação, de maneira a potencializar o ensino e a aprendizagem através do uso das tecnologias digitais e de informação e comunicação em todos os níveis. Esta é uma competência fundamental para o desenvolvimento de práticas educacionais digitais que possibilitem a navegação intuitiva entre os diversos formatos e a utilização potencializada de distintos materiais e tecnologias. A história do computador é um exemplo claro do que estamos a explicitar, pois é espetacular o seu andor até o formato que contamos hoje.
Desde as fitas perfuradas que recebiam as programações de homens e mulheres com as matemáticas e instruções em sua forma mais rudimentar de representar textos e resoluções, até o primeiro loop de Ada Lovelace, que revolucionou a programação e deu início à era das tecnologias que produziram aparelhos para uso pessoal. A colaboração de muitos profissionais, ideias criativas que vêm de repente combinadas com experiências anteriores, como disse Einstein, corroborado por Ausubel e seus subsucessores. Isaac Asimov disse em 79 que esse era o início da era da informação. As pesquisas das interações humana-computador, visando o usuário, acabaram por dar inteira atenção à cognição humana, o design da interface. Ao nos darmos conta da criatividade humana no desenvolvimento e avanço tecnológico das ciências, engenharia e educação, devemos levar em consideração que esta evolução é parceira da contribuição do desenvolvimento humano. Quando falamos da interação homem-máquina, estamos centrando na necessidade de termos que resolver problemas complexos que auxiliam o belo, o criativo e a cultura, respeitando as humanidades. Estas associações são fundamentais e não devem ser esquecidas. São inúmeras as transformações que as tecnologias trazem para a configuração da sociedade atual, propiciando a evolução cada vez maior das tecnologias e uma grande diversidade de usos, de abordagens e de inter-relações. Ainda na década de 90, Levi afirmava: uma coisa é certa, vivemos hoje uma dessas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação social ainda pouco estabilizados. Vivemos um desses raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado. No entanto, a citação de Levi ainda se mantém atual, assim como a busca por repensar a organização educacional e as formas de ensino, de aprendizagem e a maneira de entender as demandas contemporâneas dos sujeitos e suas especificidades. A tecnologia de educação na contemporaneidade, a utilização dos dispositivos tecnológicos na educação é um desafio a ser debatido e aprimorado, pois, assim como podem ajudar em inúmeras tarefas que o aluno pode efetuar com instrumentos da escola, também pode dispersá-lo. Dentre os recursos digitais, os objetos de aprendizagem são fundamentais na medida em que compõem conhecimentos específicos para recursos e materiais didáticos necessários a determinados conteúdos, utilizando textos, imagens, sons interativos e jogos com a finalidade de complementar e auxiliar a assimilação e a aprendizagem. Esses recursos educacionais abertos são disponibilizados na rede, em repositórios, podendo ser utilizados na íntegra ou editados dependendo de suas permissões para a composição de outros conhecimentos. O processo de ensino e aprendizagem, com o uso das tecnologias, permite oferecer ao aluno e ao professor interação não só em acesso de materiais didáticos, como também permite que se utilizem mídias síncronas e assíncronas, podendo ter interação em tempo real. Cabe organizar o conteúdo a explorar, seja em projetos, pesquisas, estudos pelos sujeitos, sejam alunos ou professores, tanto em ambientes virtuais como em redes sociais, blogs e videoconferência. Os recursos pedagógicos nesses elementos didáticos, projetos ou pesquisas devem levar em consideração a análise, planejamento, as variadas ferramentas e a diversidade de equipamentos para uma utilização adequada conforme os objetivos a serem alcançados. As interfaces interativas para a produção e utilização de textos, imagens e multimídia permitem facilitar o aprendizado, trazendo motivação, assimilação e interesse ao processo de ensino-aprendizagem. Os computadores e a ampla possibilidade de aplicativos aliados aos dispositivos móveis aumentam a utilização de textos, imagens, sons, vídeos e jogos, requerendo alguma observação no tocante à produção e utilização de mensagens, videoconferências, textos e som. As postagens destas mídias devem observar o tamanho da tela, o tamanho da fonte, as cores, possibilidade de retorno e interação do receptor
em função tanto de seu dispositivo, velocidade da internet, uso de dados para baixar e postar, considerando também a obtenção do objetivo proposto. As possibilidades de interação em vídeo e imagem, como por meio das funções pausar, ampliar e editar, permitem infinitas construções. Essas possibilidades, integradas à portabilidade conectada à rede da internet móvel e à velocidade de tráfego de dados aumentada no mundo contemporâneo, fazem um diferencial na utilização das informações no conhecimento competitivo atual. A utilização das tecnologias educacionais em todas as modalidades de ensino promove uma hibridização do processo de ensino-aprendizagem. Aparece a necessidade da apropriação do letramento digital em todos os níveis. O letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade, a competência de várias leituras e mídias muito variadas. Em outras palavras, está ligado a habilidades com tecnologias digitais de informação e comunicação, de maneira para compreender os códigos, formatos, uso da imagem, links, hipertextos e explorar diversos recursos e possibilidades digitais, também dominar operações de diversos tecnológicos e suas linguagens específicas, apropriando-se das tecnologias de forma ativa e crítica. Atualmente, com as bruscas mudanças no contexto escolar, com a suspensão de atividades presenciais nas escolas e universidades em todo o país, muitos professores buscaram alternativas tecnológicas para as salas de aula e para a manutenção do vínculo com os alunos, gravando videoaulas, fazendo videochamada, mandando áudios com explicações, enviando tarefas e conteúdos via redes sociais, criando turmas em plataformas como Google Classroom, utilizando ambientes virtuais e aprendizagem como o Moodle da Universidade Federal de Santa Maria. Na figura é possível visualizar o salto quantitativo no ano de 2020 quando comparado aos anos anteriores, tanto em quantidade de acesso de usuários distintos, como em quantidade de logins de um mesmo usuário. Nessa figura, a seguir, identifica-se que além do maior número de acesso, tanto de professores quanto de alunos, houve mais ações de postagem no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, como fórum, atividades, mensagens e outras. Nos primeiros meses da suspensão das aulas presenciais, houve um aumento de 34% dos usuários do ambiente virtual Moodle da Universidade Federal de Santa Maria e um aumento de 53% da duração média dessas sessões, de 100%, passando de 6 mil para 12 mil usuários num mesmo instante. Por meio dos dados explorados nesse estudo, pode-se avaliar quais sistemas operacionais os usuários utilizaram para o acesso do Moodle na Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, conforme demonstrado, apresenta na sequência observar quais as categorias de dispositivos utilizados para usuários acessar o Moodle UFSM. Estas informações são de extrema importância para ajudar na formulação de estratégias de planejamento, de escolha e de uso de tecnologias digitais de informação e comunicação com o intuito de possibilitar a ampliação da aprendizagem por meio de tecnologias educacionais, para que os benefícios possam ser potencializados e para que os desafios possam ser enfrentados. Entenderemos ser necessário promover mudanças amplas no contexto educacional, particularmente no ambiente público, implicando repensarmos aspectos fundamentais para a configuração educacional. Estas transformações perpassariam o processo de formação dos professores, dos profissionais, ou seja, os cursos de licenciatura, buscando a formação e a capacitação continuada dos professores para a atuação na educação com tecnologias digitais, de forma integrada, colaborativa e reflexiva. Também seriam necessárias mudanças materiais, como a estrutura e os espaços físicos das escolas, contemplando, por exemplo, laboratórios de informática, salas recreativas, espaços de interação e salas de jogos. Mudança nos projetos políticos pedagógicos das escolas e políticas educacionais também seriam essenciais, buscando atender às demandas educacionais atuais e visando uma aprendizagem colaborativa, crítica, conectada, interativa, participativa e inclusiva, integrada com as potencialidades das tecnologias atuais, digitais de comunicação. De acordo com Moran,
compreender e incorporar mais as novas tecnologias, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos. Em outras palavras, a educação e o uso das tecnologias devem estar relacionados com o contexto social em que se insere seus indivíduos, buscando conhecimentos, reflexões e práticas para o atendimento de demandas articuladas aos sujeitos e à sociedade. Nesse sentido, formação docente, espaços educacionais, políticas públicas, acesso a tecnologias, conteúdos escolares, práticas, processos e projetos políticos pedagógicos precisariam ser repensados de forma a contemplarem a integração com as tecnologias digitais em consonância com as necessidades da sociedade contemporânea. Muito obrigado, até a próxima.